Vamos lá começar a nossa aula de ciências do quarto ano? Nessa nossa unidade, a gente vai ver, na realidade, 2 tópicos, tá? A gente vai ver a umidade do ar, como ela é medida, que equipamento mede a umidade do ar e como é que a gente percebe a umidade do ar. Mais à frente, a gente vai ver a temperatura do ar, como é medida a temperatura do ar. Não só a temperatura do ar, mas também a temperatura dos corpos dos seres vivos, tá bom? Vocês vão precisar abrir o livro de vocês na página de número 74, tá? Na aula anterior, eu mandei uma atividade para casa que a gente até corrigiu, que foi a página 72 e 73. Então, agora a gente vai para a página 74, falar sobre a umidade do ar. Então, a gente vai ler um pouquinho aqui sobre a umidade do ar. Então, já é de nosso conhecimento, nós já sabemos que, com o calor do sol, uma parte da água dos rios, mares, oceanos, lagos evapora no ar. Então, a gente sabe que essa água, quando ela recebe o calor do sol, ela evapora. Lembra para onde é que ela vai? Ela vai lá para o ciclo hidrológico, né? Então, essa umidade do ar, ela tem a ver com o nosso ciclo hidrológico. A água que fica suspensa, tá? Na nossa atmosfera, que fica suspensa no ar também que nós respiramos, tá bom? Então, a quantidade de água na forma de vapor presente na atmosfera chama-se umidade do ar. Então, o que é a umidade do ar, professora? É a quantidade de água que fica suspensa na atmosfera. Lembra o que é a atmosfera? A gente já estudou. A gente tem aqui, ó, nosso planeta Terra, e nós temos a nossa atmosfera, que é a camada de ar que envolve a Terra. Então, essa camada de ar que tem bem aqui em volta da nossa Terra, ela também contém água, que é o quê? A umidade do ar, que é essa camada de água que fica suspensa, que está presente na nossa atmosfera, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Então, a umidade do ar varia bastante, entendeu? De um lugar para o outro, ela é diferente, ela varia de um lugar para o outro. Aí eu tenho uns exemplos aqui, ó. Onde há lugares muito secos, há pouco vapor de ar na atmosfera. Um exemplo, um lugar onde a umidade do ar é muito baixa é em Brasília. Em Brasília, quando está muito seco, algumas pessoas sangram pelo nariz. O nariz fica seco, né? Fica com uma camadinha assim seca, tem que passar hidratante na pele. Por quê? Porque tem baixa umidade. A quantidade de água, né, no ar, ela é muito pouca, tá bom? Já em outros lugares muito úmidos, temos Manaus, por conta da vegetação. Então, a nossa vegetação, a nossa floresta, ela é muito densa, ela é grande, ela tem muitas árvores. Então, aqui é muito úmido. Lembra que quando a gente tem um lugar muito úmido dentro da nossa casa, que esse lugar fica com fungo, né? Que é aquela manchinha preta que fica nos lugares, às vezes dentro de guarda-roupa que a gente não usa muito, né? Aquelas roupas que a gente não usa muito, que passa muito tempo o guarda-roupa fechado, e quando a gente vai abrir, tá aquele cheiro forte de mofo. Isso tudo acontece por conta da umidade do ar, tá? Então, o que a gente precisa fazer com esses lugares? Manter arejado, deixar o sol entrar um pouco, o vento, aí abrir janela para deixar o sol entrar, tá bom? Então,
A umidade do ar é necessária às nossas vidas. A vida de todo ser vivo precisa da umidade do ar, tá? Porque lá a gente tem água também na umidade do ar. Então, olha só, para medir a umidade do ar, usa-se um aparelho chamado de higrômetro, tá bom? Para a pessoa, quando vai lá medir a umidade do ar, ela pega um ele é como se fosse um termômetro do ar, tá bom? Ele vai lá, ela aperta o botãozinho e espera. Aí ele indica aqui, ó, a umidade do ar, tá bom? É o higrômetro. Repete aí, que é um nome difícil de falar. Higrômetro, tá bom? Vamos continuar. E a temperatura do ar? O que tem a ver a umidade do ar com a temperatura do ar? Vamos descobrir? Olha só, a temperatura também pode variar. Ó, a temperatura também pode variar. Isso acontece quando determinada quantidade de matéria recebe ou perde calor. Então, a temperatura pode aumentar quando ela recebe maior quantidade de calor, né? E a temperatura pode diminuir quando ela recebe uma pequena quantidade de calor. Ou seja, quando ela perde calor, tá bom? Isso pode acontecer de forma natural e de forma não natural, tá bom? Um exemplo de forma natural é quando eu coloco uma roupa no varal para secar. Quando essa roupa seca, a gente vai perceber, e quando a gente tira essa roupa do varal, do lugar onde ela está estendida, vocês vão perceber que ela está um pouco quentinha. Por quê? Porque ela recebeu uma grande quantidade de calor, tá bom? Isso pode acontecer com animais, pessoas, com objetos e até com o ar. Essa é o que eu estou falando aqui, que pode acontecer com os animais, pessoas, com os objetos e até com o ar. Eu estou falando da variação de temperatura, quando ele recebe maior quantidade de calor ou quando ele recebe menor quantidade de calor, tá bom? Então, para medir a temperatura, ele diz aqui, para medir, aferir a temperatura, usamos o termômetro, tá bom? O termômetro. Aqui eu tenho uma imagem de um termômetro e esse termômetro aqui, ele é utilizado para medir a temperatura do ambiente. Ah, eu quero saber se o ambiente tá quente ou tá frio, né? Eu quero saber o valor. Aí eu vou lá, pego o termômetro e vou medir a temperatura usando o termômetro. E é esse termômetro aqui. Esse aqui é um termômetro de parede, tá bom? Mas para medir outras superfícies, para aferir a temperatura do nosso corpo, eu posso utilizar esses 3 tipos de termômetro aqui. Na realidade, esse primeiro termômetro aqui, ele é um termômetro de mercúrio. Ele não é mais utilizado hoje com tanta frequência, mas ainda existem pessoas que preferem utilizar esse termômetro aqui ao invés desses outros aqui, tá bom? Então, esse aqui é o termômetro de mercúrio. Quando a temperatura está um pouco alta, tá acima do normal, tá vendo essa partezinha escura aqui na imagem? É ele que indica, tá bom? Uma temperatura normal, né? Ela é de 35 a 36 graus centígrados. Então, quando ele mede aqui, ó, 36. Quando a temperatura está acima disso, já é considerado estado febril ou febre. Então, ele mede aqui, ele mostra aqui, ó. Então, quando ele diz aqui que passa desse vermelhinho aqui de 37, é que a pessoa está com estado febril ou febre. E ele vai indicando aqui, ó, conforme a temperatura for aumentando, essa linhazinha preta aqui, em alguns termômetros ela é vermelha, essa linhazinha aqui ela vai aumentando, tá bom? Esse termômetro aqui é um termômetro atual, ele é bem moderno agora, que ele é só colocar assim, nem precisa encostar.
Ele põe assim na cabeça, uma distância de alguns centímetros, e ele já consegue medir a temperatura do teu corpo. E esse termômetro aqui é o nosso conhecido. Ele pega lá, aperta o botãozinho, põe na axila, daqui a pouco ele começa a apitar, indicando a temperatura do corpo, tá bom? Então vamos lá, a gente terminou, né, essa aula. Na realidade a gente trabalhou só a umidade do ar e a temperatura do ar, e a gente já tem uma atividade. Então, vocês vão realizar em casa a atividade do livro na página de número 75, tá bom? Que a gente vai corrigir nas próximas aulas essa atividade, tá bom? Obrigada, tchau!